Estou aqui no centro de Katmandu. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 33, por favor. Nós vamos ler essa parábola de Jesus. O título é Parábola dos Lavradores Maus. Já está aí na tela. Eu vou ler aqui, mas você pode acompanhar a leitura na tela. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, circundou-a com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegado o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe então: destruirá de maneira horrível a esses infames e arrendará a vinha a outros lavradores, para que no devido tempo lhe enviem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Amém. Se possível, mais uma vez, incline sua cabecinha e feche seus olhinhos, por favor. Rei eterno, sublime, perfeito, Senhor de nossas vidas, lhe glorifico por esse momento, lhe exalto pela oportunidade de lhe servir e também compartilhar com a tua noiva os princípios da tua palavra. Melhor do que estar em qualquer outro lugar é estar em ti e estar em tua presença. E ladeado dessas pessoas que também sentem a mesma fome, a paixão, o desejo ardente de estar aos seus pés e de aprender a tua palavra. Isto é a verdade, porque se não fosse assim, eles não estariam aqui. Estariam, quem sabe, em outro lugar, tendo outros afazeres ou outros benefícios,
mas optaram, e eu acredito, Senhor, que alguns fizeram esforço. Não vieram simplesmente por uma razão simples, mas se esforçaram para estar aqui. Então, meu muito obrigado, Senhor, por ajudar essas pessoas, pela firmeza de seus corações. Mas não posso também deixar de pedir-lhe, nesse momento inicial de aprendizado da Tua Palavra, lembre-te, Senhor, daqueles que estão aqui enfermos. Quantos que estão com saúde em casa? Quantos que estão com plena saúde, andando pelas ruas, assistindo filmes, TVs, ou buscando simplesmente o entretenimento? Mas vários estão aqui esta noite enfermos. Poderiam estar, quem sabe, Senhor, em seus leitos, se martirizando ou se autocomiserando. Entretanto, venceram, Senhor, esse sentimento de fracasso, de perca, e vieram à Tua casa. Então são merecedores, Senhor, ainda que pelo esforço, merecedores da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu milagre, daquilo que o Senhor já alcançou na cruz, através de Seu Filho Jesus. E eu lhe peço, Senhor, que venha essa mesma cura, esse mesmo poder, essa mesma fé, esse mesmo ânimo na vida dessas pessoas que estão aqui. Sejam elas as enfermas ou alguns dos quais eles estão representando. Que no nome de Jesus, Senhor, as enfermidades deixem esses corpos, sim, saiam desses corpos. Que no nome de Jesus, Senhor, as dores musculares, as dores dos joelhos, nos artelhos, Senhor, as dores do tornozelo, na coluna, no lombar, Senhor, as inflamações, seja no estômago, seja úlcera, gastrite, ou qualquer outro tipo de problema estomacal, seja câncer, seja inflamação, seja, Senhor, veias importantes entupidas, seja, Senhor, enxaqueca, dores de cabeça constantes, sinusite, dores no ouvido, inflamações, Senhor, de onde vier esse mal, é no nome de Jesus que nós estamos orando, Senhor. Não é no meu nome, não é no nome de ninguém aqui dessa igreja, mas é no nome que está sobre todo nome. E só oramos mediante esse nome porque foi Jesus, o Teu Filho, Paizinho, que disse que deveríamos fazê-lo e que se o fizéssemos, o Senhor nos ouviria e nos responderia. Portanto, nós cremos nessa palavra e declaramos, sim, que não apenas cremos, mas sabemos que Tu és o mesmo e, portanto, declaramos a cura no nome de Jesus, a saúde no lugar da doença no nome de Jesus, a bênção no lugar da maldição em nome de Jesus, a vida no lugar da morte em nome de Jesus, as portas abertas nos lugares das portas trancadas em o nome de Jesus. Sim, nós declaramos isso e Te agradeço porque sei que nos ouve e tem atendido a oração do Teu povo. Assim eu lhe peço agora em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Você concorda com isso? Então diga o mais alto que você puder para quem está pertinho de você. Diga: Jesus é bom. Oh, e Ele é mesmo, irmão. Ele é maravilhoso. Permita te mostrar o que acontece aqui nessa parábola. Jesus conta essa parábola. É evidente que seu coração está ensinando as pessoas acerca do reino. E a grandeza do assunto colocado por Jesus aqui é tão extenso, tão vasto, tão abundante, que eu vou me excusar de fazer um preâmbulo dentro daquilo que a gente está falando todas as semanas, justamente para me tentar prender-me ao texto pela grandeza das revelações e do conteúdo que há nessa parábola. Perceba que é um fato notório na vida de todos aqueles que têm participado aqui da igreja, e principalmente daqueles que leem a palavra, independente de qual igreja são, de que o evangelho do reino precisa, sem dúvida nenhuma, ser estudado, compreendido, aplicado e também pregado a todas as gentes. Porque, como dissemos já algumas vezes, é justamente a compreensão desse evangelho que nos torna como que um potencial de Deus nessa terra, diferentemente daquilo que a gente vê aí fora, mas sim um exemplo de vida e paz e amor e transformação na vida de muitas pessoas. E quando se fala do reino, não é possível simplesmente olhar sobre um contexto teológico como que superficial. Mas é necessário perceber que Jesus não está falando de um projeto político daquele tempo para hoje.
Ele não está tratando de algo que começou nos seus dias e como quem projetando até chegar em nossos dias. Jesus está simplesmente restaurando uma oportunidade que o homem perdeu lá no passado, conforme a gente tem visto. A proposta de um reino é dada por Deus desde que nasceu no coração dele, desde que a eternidade existe, o reino existe no coração do Eterno. E Deus trabalhou isso não apenas sobre o prisma de sua própria divindade, mas trabalhou principalmente sobre o prisma da humanidade. Até porque a divindade compreende o que é reino e vive o reino de maneira intensa. O que ele queria é que a humanidade pudesse viver os mesmos benefícios do seu reino espiritual e eterno dentro do reino físico. E é possível se misturar o espiritual com o físico, é totalmente possível. O que ele queria é que o reino físico no qual nós estamos aqui, ou seja, um reino fundado e colocado do Adão para que pudesse ser o interlocutor desse governo, pudesse ser como que um gerente desse governo todo. A ideia de Deus era que a atmosfera do céu permeasse a atmosfera terrena e que a atmosfera terrena pudesse ser habitada, tomada, sobrepujada pela glória do Eterno. Ou seja, a ideia do Senhor era que de fato o céu descesse sobre o ambiente, sobre a terra. Era para ficar aquele lugar onde o próprio Jacó, certa feita, teve uma experiência, enquanto fugia para a casa de Labão, lá depois do seu capítulo 32 do seu livro, do livro de Gênesis, onde ele esboça de maneira muito clara que nessa fuga que está indo, ele cansado noturnamente, ele decidiu dormir. E pegou uma pedra e fez a pedra por travesseiro, por cabeceira. E é estranho você pensar numa pedra por cabeceira. Quem que vai colocar a cabeça numa pedra e um travesseiro se pensa em algo macio, confortável. Então não dá para imaginar alguém encostar a cabeça numa pedra. A verdade é que o texto diz por cabeceira, significa, portanto, não um lugar onde ele reclinou a cabeça apenas, mas que o seu corpo e a sua cabeça ficou reclinado sobre aquela pedra. Por quê? Porque geralmente nos lugares mais desertos, principalmente nas terras do Oriente, onde você tem um misto de frio e calor, os dias são extremamente quentes, mas a noite esfria bastante, um pouco mais gelado. E as pedras conseguem conservar a quentura do dia por 8, 10 horas seguidas. Portanto, qualquer pessoa que está no deserto, passando frio, ele se achar uma pedra, ele está feliz da vida, porque ele achou algo que está quente e vai conservá-lo quente durante a noite toda. É por isso que o Jacó encostou na pedra para dormir. Perceba que enquanto ele está dormindo, encostado naquela pedra, ele tem uma visão extraordinária, um sonho, uma visão, ele não sabe ao certo. O certo é que ele consegue ver os céus abertos e uma escada colocada da terra até os céus. E anjos desciam e subiam ao céu, daquele ambiente onde ele estava. E ali criou na mente dele uma confusão. Ele não sabia se a terra tinha subido ou se o céu tinha descido. O certo é que ele falou: isso aqui não é outro senão a casa de Deus, o lugar de Deus. Perceba que é justamente nessa ideia que Deus queria que o mundo vivesse. Um ambiente onde o divino se mistura com o físico. E nos dias de Adão era exatamente esse ambiente. Um ambiente divino sobrepujando o ambiente físico. O ambiente físico era tomado, domado, dominado pelo ambiente divino. A glória de Deus habitava não apenas no jardim, mas em toda a terra. Na presença de Deus estava todo ser vivo, todos os animais e toda a sua criação jubilavam-se diante dele. É um fato. A Bíblia mostra isso de maneira tão larga, tão abundante, tão perfeita. Entretanto, mediante toda essa glória que o homem teve a oportunidade de viver e de mantê-la, e como a Bíblia diz, poderia tê-la mantido de eternidade a eternidade também. Mas sequencialmente, Adão e a Eva se perderam nas propostas malignas, como vós sabeis, e por conta dessa proposta indecente, foram expulsos do jardim e emergiram no mundo de escuridão, e a terra também voltou a viver no mundo de escuridão espiritual. Ou seja, a atmosfera do céu que estava na terra voltou para o céu. E a terra ficou exatamente no físico, dentro desse esquema físico que a gente vive até hoje. E perceba que o distanciamento do ser humano do eterno proporcionou não apenas a escuridão das trevas, mas também o engendrar da morte e das coisas terríveis de Satanás dentro do ser humano, levando a promiscuidade, a miséria, tanta coisa que nós já conversamos sobre isso.
Perceba, portanto, que esse reino que estava à disposição de Adão e Eva, que eles perderam essa oportunidade, deu lugar ao nascimento de muitas outras ideias relacionadas a domínio, a força, e que não era nada a ver com o reino de Deus. Mesmo Adão expulso do jardim do Éden, e os seus filhos também, desejou Deus partilhar com eles a ideia de construir um reino. Esse reino deveria funcionar pela fé. Entretanto, o homem pecando e cada vez mais afundado na miséria do seu pecado, não apenas distanciou de Deus, como fez com que tudo que fosse do governo do céu na terra fosse distanciado. Então, diante disso, o coração humano projetou para si seus próprios governos, onde começaram a nascer os impérios, construídos não sob democracia, não sob o prisma de amor, não sob o prisma de uma educação, de uma cultura, mas sob o prisma da força, sob o prisma da opressão, sob o prisma da idolatria, da religiosidade, na qual o homem manipula o ser humano de uma forma gritante. É exatamente dentro desse contexto que o mundo viu emergir impérios, como os sumérios, por exemplo. Logo depois destes, os fenícios. Depois, como império, vem a Assíria nas mãos de Nimrod. Depois vem o Egito com toda a sua força. Depois do Egito vem a Etiópia, que se tornou massivos, mas poderosos também por conta de sua ferocidade, de sua raiva, de sua volúpia pela morte, pelo sangue. Esses nordestinos, africanos lá, enfim, que se tornaram como que o mal do mundo e que vieram a ser dizimados em seu tempo por outras nações, justamente por conta de sua malignidade. Depois da Etiópia, você vê outros reinos se levantando, como babilônios, como caldeus, como persas, medo-persas, mongóis, China, nas mãos de Gengis Khan, e tantos outros que vieram a galope, como os gregos, e depois dos gregos os romanos, depois os otomanos, depois os turcos, depois os islâmicos, os indo-europeus, vieram os etruscos e tantos outros que se levantaram tentando criar impérios. Todos estes fundamentados sob o prisma da opressão e da morte. Nenhum destes na tentativa de construir uma humanidade humana, mas construir uma humanidade dentro de uma subserviência, dentro de um domínio escravagista. E é o que o mundo herdou, e até os nossos dias ainda tem assim uma liberdade por meio desses jeito independente do mundo viver em seus países, mas é uma liberdade entre aspas, porque tem sim uma certa liberdade em um aspecto, mas vive aprisionado em muitos outros aspectos. O povo tem liberdade de andar, de ir onde quer, ir e vir de onde quer, mas as suas mentes estão aprisionadas a um sistema. Então a grande verdade é que continua o mundo preso, continua o mundo acorrentado. Liberdade de poder ir e voltar de determinado lugar não é a própria liberdade. A liberdade que se tem é a liberdade de em Deus pensar nas coisas que te propõem felicidade num contexto amplo e não apenas pessoal. Liberdade que Deus propõe é algo um tanto mais profundo, mais intenso, que faz com que a tua alma se sinta livre, leve, solta, pronta para viver o bem e para suportar o mal, sem querer fazer o mal para os outros. É dentro dessa ideia que Deus trabalha o conceito de reino. Mas o mundo não vê assim. E é por conta disso que você vê a ausência de Deus cada vez mais nas páginas do Antigo Testamento e quer saber nas páginas da história. Se você procurar nos livros de história antiga, por exemplo, meu irmão, você vai ver as páginas minarem sangue. É ou não é verdade? Isso que você está vendo na nação brasileira de corrupção, que a gente se assusta, e afinal de contas é para se assustar mesmo, é para ficar com nojo de tal coisa. Mas se você se debruçar um pouquinho nas histórias, nos livros históricos e principalmente história antiga, você vai ver que esse câncer de corrupção latente não é uma coisa originária da América Latina ou da América do Sul, é uma coisa originária desde o Adão. Só que vem crescendo geração após geração e dominando cada célula nervosa do corpo humano. Não é à toa, irmão, que quando você passa por uma rodovia e vê um caminhão tombado,
É incrível a quantidade de gente que você vê buscando as coisas que não lhe pertencem. É o mesmo nível de corrupção, está no DNA das pessoas. Isso é um engendramento do mundo das trevas. É por conta dessa profundidade, dessa imersão na promiscuidade e nas trevas humanas, que Deus se afastou cada vez mais, é claro. Ele entregou o mundo às suas concupiscências. É por isso que você lê Malaquias como o último livro do Antigo Testamento, e até parece que termina Malaquias e já começa Mateus. Na sua Bíblia pode até ser, mas nas Bíblias mais antigas, eu tenho algumas delas em casa, você vai perceber que quando termina Malaquias, tem 4 folhas em branco. Depois foi diminuindo, o dinheiro foi acabando e o pessoal foi deixando 2, uma agora, a maioria não tem nenhuma folha em branco entre Malaquias e Mateus. Mas as antigas, as mais de 20, 30 anos atrás, tinha pelo menos 4 folhas em branco. Por quê? Para significar 400 anos de escuridão, de mundo de trevas, sem Deus falar com o mundo. 400 anos onde Deus só observou a humanidade imergir na sua miséria. Nesses 400 anos, a última intervenção que Deus teve foi justamente nos dias de Daniel, quando disse através da boca de Daniel de que o reino babilônico cairia, e liberou toda aquela série de profecias projetando uma mudança global. Posterior a isso, ele libera algumas palavras proféticas, mas todas contemporâneas. Quando termina esse ciclo profético, que inclui os profetas menores, ou pelo menos alguns deles, ele se ausenta de falar com as pessoas. Não que ele não quisesse falar, mas justamente as pessoas não queriam ouvir. Então para que Deus vai falar, se ele durante 700 anos insistiu falando? Perceba como isso é trágico. É Jesus que monta a história, e ele diz que um fazendeiro, um cara, um dono de uma propriedade, um alguém que tinha muitas outras propriedades, muitos outros bens, e que não era propriamente morador dessa mesma terra, era de uma terra diferente, mas ele decidiu adquirir um campo naquele determinado lugar, e depois que adquiriu, mandou murar, cercar, bem cercadinho, bem feito, significando capricho, significando proteção, significando propriedade particular, significando que seus olhos estão atentos, significando que aquilo tem valor para ele. Ninguém cerca aquilo que não tem valor, ninguém protege aquilo que não tem valor, ninguém guarda aquilo que não significa nada, ninguém se importa com aquilo que é volúvel, com aquilo que qualquer um pode assumir, ninguém se importa com terra que não presta, dá até para o MST, mas vai ver se presta. E falar no MST, tem um monte de gente vermelho hoje, vocês combinaram, foi? Perceba que qualquer um de nós, por menor que seja um bem, a gente protege. Ainda que tenhamos um lote, uma data, como a gente diz lá no Paraná, você cerca, você protege, justamente porque tem valor para ti, não é verdade? Agora, se não tem valor, tu não vai guardar coisa alguma. E Jesus diz que aquilo é importante para ele, era de fundamental importância, por isso ele guardou, ele cercou. Ele está falando de uma terra com sentido espiritual. E que terra é essa ele está falando? Ele está falando do que a Bíblia chama de Apocalipse, a grande cidade, Jerusalém, como que o lugar, símbolo da bênção global, símbolo do domínio do reino. Ele está falando do reino de Deus. E quando você fala de capital do reino de Deus, você lembra do quê? Tudo que você compreende biblicamente sobre o reino estendido aqui, ele vai reportar a uma Jerusalém. Quando você busca o reino espiritual e pergunta para Deus qual é a sua capital, ele vai dizer Jerusalém, tem uma Jerusalém dele lá. Então é uma ligação do céu com a ligação da terra. Se você vai em Apocalipse 21, você vai ver a nova Jerusalém descendo do céu.
Ela tem 2.400 quilômetros de altura e 2.400 quilômetros de largura e de profundidade, totalmente quadrada. Pensa num big de um prédio. Quero ver o Osama derrubar um prédio desse. Agora imagina, se ele tem essa projeção espiritual lá em cima, ele está apontando aqui, que essa terra na qual ele está dizendo, na parábola, é a significância da capital de seu reino, a saber, Jerusalém. Um lugar onde ele plantou ali a sua ideia profética de que o mundo poderia copiar o reino de Israel. É por isso que Deus disse através de Moisés a Israel que ele seria uma nação santa, um povo adquirido, nação sacerdotal. Em Êxodo 19:6, como quem diz, essa gente que vocês estão, 19:11, vocês estão vendo aí, essa gente vai ser o exemplo para o mundo, os professores do mundo. Só que não foi bem assim. Israel se perdeu na história. E mesmo que Davi fundamentasse a cidade e denominasse como a cidade do meu Deus, queridos, essa terra, onde interessantemente o capítulo 19 como um todo de Êxodo, como propõe o achegar de Deus a Israel, e o achegar de Israel para com Deus. E você começa vendo nos 6, 7 primeiros versículos, Deus conclamando o povo para se aproximar, como quem quisesse dizer assim: eu quero marcar vocês como um ambiente profético e sagrado, para que onde vocês estiverem, vocês possam marcar a terra que vocês estiverem como um lugar, ambiente profético e sagrado. Só que Israel rejeitou. Então aquilo que Deus projetou que seria um ambiente protegido por ele, Israel profanou, colocou os altares de Baalins. Perceba, portanto, que Jesus diz, ele comprou um campo, adquiriu um campo, plantou uma vinha. Vinha, obviamente, era o produto mais cobiçado. Aliás, ainda é. Os homens amam o vinho, amam. Embora a Bíblia tenha muitos conselhos sobre o vinho, e um deles é que o vinho tira o entendimento. E é verdade. Toma um bocado para tu ver. Tu vai ficar bobãozão, sem entendimento nenhum, alegre, dá risada à toa. Eu sei, irmão, já fiz isso tantas vezes. Como você fica bobão, bonzinho, liberal. As pessoas pedem tudo, mano. Leva tudo. Que bobiça, né? As pessoas amam isso. E Jesus disse que ele plantou uma vinha. Era algo importante, era algo comercialmente forte, na qual é símbolo de alegria, é símbolo de prosperidade, é símbolo de vida, é símbolo de sangue, portanto símbolo de vida, é símbolo de vivacidade, é símbolo de novidade, sabe? Tem seus lados ruins, o fato da bebida ser alcoólica tem, mas tem o seu significado profético também. E diante disso, Jesus está dizendo, essa terra é importante para mim, porque ela produz e vai produzir gente que com certeza também trará alegria para esse mundo, me trará alegria, me trará prosperidade em algum momento. Agora perceba aqui os detalhes que ele faz. Esse senhor, esse proprietário plantou uma vinha, cercou-a com um muro, construiu nela o lagar, ou seja, o lugar de trabalhar, de pisar, de fazer, de extrair o melhor. Deus está falando exatamente da proposta divina para com o povo dele aqui na terra, a edificação de um reino. Lagar fala de pisar, fala de provação, fala de extrair da uva o melhor, fala justamente de sofrimento, mas também fala do resultado benéfico do sofrimento. E deixa isso para outra mensagem, mas perceba que isso é maravilhoso. Quando ele prepara, constrói a estrutura, ele está dando-nos um recado. Diga para quem está ao seu lado, diga: Jesus está tentando fazer nos lembrar de
de que enquanto a proposta do mundo é que você tenha tudo para ser feliz, mesmo quando tendo tudo, você não tenha nada. A proposta do reino, diga, é completamente diferente. Porque no reino, verdadeiramente, você não precisa se preocupar com o tudo. E na verdade, não profetiza. E na verdade, o reino te ensina a não se preocupar com nada, porque o reino te provê o tudo. É por isso que Jesus disse: para de ficar olhando para as coisas dessa vida. Para de olhar para o que você come, para o que você bebe, para o que você veste, para onde você dorme, para o quanto você ganha, porque você está preocupado com isso. Ele diz: olha os passarinhos aí, rapaz, estão nem aí. Você já viu algum passarinho frequentando uma clínica de psicanálise? Já viu? Alguém aqui já viu um periquito deitado lá no divã? Você nunca viu, irmão? Os bichinhos 4 horas, 4:30 da manhã, quando aqui, ó, nessas árvores aqui, 4:30 da manhã, os bichinhos estão faceiros cantando. Pensa, eu venho orar aqui embaixo, aqui no vizinho tem um monte de árvore, e você escuta os bichinhos, o sol nascendo, e eles fazem aquela festa, cantando feliz. Estão preocupados com a conta no banco, né? Estão preocupados, meu irmão, com o vendaval, com a chuva, com o Temer. Estão preocupados mesmo, muito. Jesus diz: para que você ficar gastando sua energia, sua força em coisas que você não pode resolver? Ele diz: olha para os lírios do campo, vê se tem alguém com toda a riqueza que se veste como um destes. Cara, eu fui pesquisar por que ele falou do lírio. Primeiro, porque o lírio geralmente nasce em lugares ruins, em vales nojentos, em poças, em lama, em banhados, onde você pensa que não dá nada, nasce o melhor. Eu fui estudar os filamentos do lírio, eu sou curioso, e eu fui procurar saber como são as fibras. Cada fibra do lírio possui cerca de 6.000 células, mais finas do que as fibras de um fio de seda. Dentro de um fiozinho daquele contém 6.000 microfibras, entende? Que entrelaçam e formam aqueles canudos perfeitos, e você não vê defeito em lírios. Pega um pedaço dele e coloca no microscópio para você ver. Eu estou dizendo porque fiz. São perfeitos, alinhados, mais ou menos igual a uma colmeia de abelha, que você fica encantado de ver milimetricamente como elas fazem. Dá impressão que tem um cara lá com a trena, outro lá com nível, medindo certinho os quadriláteros. Tem coisa nenhuma, mas tem Deus cuidando detalhadamente do que é reto, do que é perfeito. É por isso que ele diz: escuta, buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, aleluia! Aleluia! Mas nós queremos o reino, mas não queremos sua justiça. Nós queremos o reino, mas nós não queremos andar de acordo com a sua justiça. Então as demais coisas não vêm, porque elas só vêm se fizer completo. Mas a gente sempre tenta negociar com Deus. Vamos pagar metade hoje e parcelar o resto. Não é não? A gente às vezes imagina que a bênção de Deus pode ser, aliás, que a justiça de Deus pode ser negociada igual aqueles antigos carneiros das Casas Bahia, que era um sonho de qualquer brasileiro ter 18 parcelas.
Uma vez nós compramos uma televisão quadradona, assim, grandona. A gente acabou a televisão não terminando de pagar. De tão longo que era o financiamento da pega. Sabe? E Jesus disse que esse ambiente produtor de bênção, de alegria, de prosperidade, preservado por esse agricultor, protegido por ele, com a estrutura adequada, tudo que ele precisava estava ali. Tudo. Cercou, fez o campo, plantou a vinha, construiu um lagar. Mas ele disse que fez também uma torre. Agora pergunto para quem está ao seu lado: para que a torre? Você entende até que dentro de uma vinha teu lagar é correto, mas para que torre? Não é uma boa pergunta? Ele está dizendo que a sua terra tem toda a estrutura necessária, inclusive uma torre para o vigia 24 horas está guardando a própria edificação. As grandes vinhas construíam aquelas torres que você vê hoje nessas roças, aliás, nessas plantações enormes de eucalipto aqui, né? Que planta pinheiro. Lá no Paraná são pinheiros. Constrói aquelas torres grandes e os guardas ficam lá em cima para ver se tem algum lugar que pega fogo, para apagar o fogo, para guardar, para proteger. É por isso que a Bíblia diz que se fizermos dele nossa morada, o guarda de Israel não dormirá e nem cochilará, meu irmão, mal nenhum chegará à tua tenda, porque os olhos dele, segundo o Salmo 101, verso 6, diz que os olhos deles estão abertos, procurando os fiéis da terra, para os livrar de todo o mal. Você está aqui essa noite simplesmente porque o Rei dos Reis guardou a sua vida. Perceba que depois de um ambiente todo preparado, ele arrendou a terra para uns lavradores. A terra era dele, fez toda a estrutura, o reino era dele. Então ele chamou os moradores, os habitantes dali, e disse: eu vou lhes dar uma oportunidade. Eis aqui, fiz tudo para vocês. Fiz toda essa terra em largueza, eu protegi, eu guardei, eu fiz uma torre, eu fiz toda a estrutura necessária para vocês extraírem dela o melhor e viverem felizes para sempre. Eu vou voltar de um tempo para cá, e tudo que eu vou requerer de vocês é os frutos da terra, para ver o quanto vocês estão produzindo nela. Veja se não é o mesmo que Deus fez de proposta para Adão. Veja se não é a ideia de Deus dizendo: Adão, está aqui, ó. Eu fiz tudo, eu plantei tudo, eu ajeitei tudo, eu coloquei tudo aqui para você. De tempo em tempo eu vou voltar aqui no jardim e nós vamos conversar. Eu quero ver o fruto da terra, eu quero ver o que você produziu, eu quero ver o que você alcançou, eu quero ver o que você prosperou. Mas ele diz que os lavradores gostaram tanto da terra e produziram tanto, cresceram os olhos, desejaram ter aquilo que não lhes pertencia, desejaram alcançar aquilo que não era alcançável. Então o dono da terra mandou os seus servos ir lá buscar os frutos, evidente, ver como que está, trazer a eles a resposta daquilo que eles receberam como confiança. E quando esses servos foram, Jesus disse que a primeira leva dos servos, eles agarraram esses caras, feriram um, mataram a outro e apedrejaram a outro. O que Jesus está dizendo aqui é que o reino dele foi colocado na terra em 3 etapas, em 3 níveis. Ele deu a primeira oferta para Adão, ofereceu ao Adão e a Eva, dizendo: está aqui, ó, toda a terra para vocês governarem, faz tudo isso. Por isso 3 enviados, justamente na ideia de capturar de cada fase a resposta da confiança. Entretanto, nas palavras de Jesus, diz que agarraram o primeiro, dominaram o primeiro e mataram a um, mataram o outro apedrejado.
Interessante que o primeiro agarrado, feriram-no. E a palavra ferir dá a ideia não de morte, mas de sofrimento. Não é verdade? Feriram, dá uma ideia de que machucou e deixou com grande dor, grande sofrimento. E vê se não foi exatamente isso que o Satanás, a serpente, fez com a humanidade, logo no primeiro momento. Não a matou, mas a feriu. Por isso a Bíblia diz, a partir de agora vocês vão sofrer grandes dores, por conta de suas escolhas. Agarrando-o, feriram. Mas pegaram o outro servo, que também foi enviado para ter os frutos, na mesma sequência, e este o mataram. Tentaram tirar dele todo o contexto. Estão falando da segunda chance. Noé, grande oportunidade. Deus disse, começa tudo de novo, faz tudo de novo, mas faz baseado nos princípios de lisura, de justiça, de equidade, de santidade que Noé tem. Mas os filhos de Noé se perderam no próprio pecado. Com o que o Noé foi para a desossa? Com vinho. Foi a primeira coisa que ele produziu, e a primeira coisa que o levou a perder a noção. Perceba que da mesma sorte, os conceitos do reino foi deturpado pelos filhos de Noé até chegar em Nimrod. Mas o terceiro foi apedrejado. Interessante. Está falando da terceira chance. Está falando do período onde Moisés traz diante do Eterno as queixas de Israel, e Deus tira Israel diante de Faraó e leva-os como propriedade para ser o exemplo para o mundo. Mas o que Israel fez com aqueles que eram os instrumentos proféticos de Deus, senão pedras, senão morte, senão assassinato? Portanto, todos aqueles que foram promulgadores da lei, até os dias de Samuel, sofreram exatamente o escárnio de serem apedrejados. Alguns não de forma literal, mas era melhor que tivesse morrido, mediante a dor de ver Israel se decompor espiritualmente. Mas aí vem Jesus, aliás, vem Deus como o grande lavrador, e nas palavras de Jesus, no verso 36, Jesus diz que depois da primeira fase, o Senhor da terra mandou outros servos. E o que diz Jesus é que estes outros que foram lhes enviados, em maior número do que os primeiros. Essa fase nos faz relembrar um período que a gente chama de profético, que pega desde Samuel até Malaquias. Dezenas, centenas de profetas. Talvez a gente ache que os profetas existentes são apenas aqueles citados na lista dos maiores e menores. Não, senhores, não, senhores. Tiveram muitos outros profetas que aparecem nas escrituras, mas que não escreveram coisa alguma. Profetas como aquele, por exemplo, que chegou em Davi e disse para ele: olha, tem uma coisa para te dizer. Certo homem tinha uma fazenda cheia de ovelhas, e viu ao lado da casa dele um pequeno agricultor que tinha uma ovelha só. E esse fazendeiro cheio de ovelha foi lá e pegou a ovelhinha daquele homem, e aquela ovelhinha era tudo que aquele cara tinha, dava tudo para ele de vida. Mas o fazendeiro não se importou, tomou aquela ovelha e a destruiu. O que se faz a um homem desse? Davi disse com arrogância: pega todos os bens desse fazendeiro e dá ao homem que ele tirou a sua única ovelha, e matai a família dele toda. Então esse profeta, olhando nos olhos de Davi, disse: és tu esse fazendeiro? Quantos outros você encontra
como aquele profeta sem nome, que a Bíblia detalha a sua história e esboça, recebendo o manto de Deus. Deus diz: olha, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não almoça com ninguém. Dá o recado, e quando você dá o recado, o altar vai fender no meio, como um sinal de que eu estou na palavra. E ele transferiu a palavra profética, o altar rachou no meio. E ele vai embora, um outro profeta sem nome vai atrás dele. Era um profeta velho. Há uma diferença em um profeta velho e um velho profeta. Esse profeta velho, desgastado pela vida, pela corrupção, foi atrás desse outro profeta e o enganou. E ele foi morto por um leão. Perceba, portanto, que existem muitos, vieram muito mais, mas igualmente, aqueles que estavam cuidando da vinha, tomaram-nos e os mataram. É por isso que Deus diz por meio de Jeremias: eu vos enviei profetas, e vós não ouvistes. Eu vos enviei servos, e vós não os ouvistes. Por isso ele se cala depois desse período de cativeiro, período de trevas, e acabou. Perceba que deu-se, portanto, a plataforma de um mundo dominado pela escuridão, esperando sempre melhorar como? Se o governo é de trevas, se a mente está escravizada. Eles esperam uma oportunidade, mas a oportunidade vem só sobre os preceitos humanos, e nada que procede do que é humano pode prosperar, porque a matriz humana é cheia de pecado e de miséria. O homem não precisa de outro homem para pecar, ele precisa só de si mesmo. Acho interessante as falas de alguns líderes, e dá-nos entender, Paulo, e cito isso sempre quando estou com os meus líderes e companheiros, Paulo nas suas falas transmite a ideia de que o maior inimigo que ele tem é ele mesmo. E ele luta o máximo que pode para que ele mesmo não se domine. Justamente porque o homem é dotado dessa natureza pecaminosa. Mas é interessante que o verso 37 diz: e por último, enviou-lhes seu filho. É claro que Jesus está falando de si mesmo. É claro que Jesus está dizendo: e o fazendeiro, depois de ver os seus profetas mortos, depois de verem os seus líderes mortos, depois de verem seus pastores mortos, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, dizendo: meu filho eles vão ouvir. Mas disse Jesus que essas pessoas olharam e disseram: esse é o filho do dono, esse é o herdeiro, vamos pegar ele, vamos agarrá-lo, vamos sufocá-lo, vamos matá-lo e vamos se apoderar da herança. E não foi exatamente isso que fizeram? Quem matou Jesus? Pergunta aí para quem está ao seu lado. Quem matou Jesus? Aqueles para os quais ele veio. É por isso que ele diz: fui rejeitado por aqueles a quem amei, aqueles a quem doei minha vida me desprezaram. E é exatamente esse o contexto. É por isso que Jesus diz: nunca lestes a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra angular. Ele está dizendo: você não percebe que eu sou aquela pedra que era para ser usada, mas olharam para mim e não viram parecer, não viram formosura, não viram característica de um rei. E como vai ver a característica de um rei? Que rei que nasce de uma plebeia?
Que rei que nasce na casa de um carpinteiro? José é carpinteiro. Que rei que nasce em uma Belém pequenina, num coxo de animais? Que rei que não tem um manto para se cobrir? Que rei que cresce numa favela de Nazaré? Que rei que não frequenta uma escola? Que não se assenta aos pés de um filósofo? Que não recebe a cultura de um palácio? Que rei que tem as mãos calejadas de trabalhar? Que rei que tem os ombros calejados de carregar madeira? Que rei que tem os cabelos queimados pelo sol? Que rei que suporta a afronta? Que rei ousaria entrar em sua capital montado em um jumento? Que rei que ousaria lavar os pés dos seus discípulos? Que rei deixaria o seu trono uníssono e poderoso e desceria numa terra suja, feia, escura e dominada pelo pecado? É por isso que o profeta Isaías diz: e no mundo que jazia em trevas brilhou uma grande luz, e os povos que andavam imergidos na escuridão, a aurora lhes alcançou. Que rei se submeteria a isso? E quando a gente olha a história desse rei, dá-nos a impressão de que ele não tinha nada. E para quem não tem nada, vir à terra do nada também não significa muita coisa. Mas antes de ele vir aqui, antes do fazendeiro lhe enviar, ele nada é mais, nada menos do que Senhor no céu, do que Senhor no cosmo, do que Senhor em todas as coisas. Antes de ele vir aqui como homem, João fala dele e diz: no princípio era o Verbo. Tudo que foi feito não se fez, mas ele fez. Sem ele, nada do que existe existiria. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. É por isso que João escreve o que o Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Sim, ele era. Tudo está nele. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1 de seu livro, o verso 3 diz que ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas por ele criadas com a palavra do seu poder. Ele não só criou, mas como sustenta tudo que criou. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1 e o versículo 15, dizendo que ele é o unigênito princípio da criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Oh, queridos, então ele decidiu que deveria vir, mas tomaram-no e o mataram.
E ele diz: me rejeitaram, mas eu me tornei a pedra angular, a pedra de esquina. E sobre essa pedra Daniel disse, de forma tão linda, no capítulo 4 de seu livro, esboçando a visão de Nabucodonosor, de uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro misturado com barro. E ele diz: és tu, Nabucodonosor, a cabeça de ouro que domina toda a terra. Mas também vi, disse Nabucodonosor, uma pedra como que uma montanha, cortada nos céus, sem auxílio de mãos humanas. E essa pedra foi arremessada e caiu no pé da estátua, e esmiuçou o ferro e o barro, e não se achou nada mais dele. E até a pedra que no chão caiu e esmiuçou, e não sobrou nada. Ela cresceu, 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 e tomou toda a terra, e não havia nada mais senão essa pedra. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo as palavras de Isaías, no capítulo 9, o verso 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o princípio do seu governo será paz, e o seu governo se estenderá de mar a mar, e não haverá fim. Está dizendo que o rei enviado como menino vai se levantar sobre a terra, tendo a igreja como progenitora, e vai dominar de mar a mar. Vem um tempo em que o rei dos reis se levanta assim para governar. Esse tempo está chegando. Oh, aleluia! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Oh, eu queria ir muito além, mas eu não posso. Eu queria que você ficasse em pé. Oh, diga comigo assim: Baruch Hava Elohim. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Oh, Adaramaka Chorokondoromalarai. Você tem que ir embora, mas eu queria que você fosse com essa mensagem. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Só escute. Porque esse homem profetiza. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos
inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. E ele segue, e eu junto os dois livros, para que você tenha a ideia de Jesus. E diz Paulo aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Oh, eu não me lembro em qual dessas viagens, mas uma delas que fiz não há muito tempo, quando sobrevoávamos por um continente, e o mapa na tela do avião indicava o Oriente Médio, abaixo a Arábia Saudita. E quando olhava eu pela janela, tudo que você vê é apenas areia, 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 amarelo. Então a minha mente no Senhor começou a viajar, e eu me lembrei dessa canção de Paulo. Então eu comecei a pensar: um dia todo joelho árabe, todo joelho indiano, todo joelho chinês, todo joelho mongol, todo joelho russo, todo joelho americano, todo joelho europeu, todo joelho latino-americano, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que só Ele, só Ele, só Ele é Senhor. E alguém com tanto poder, com tanta primazia, deixa-nos um legado esta noite, pois nos diz: e quando o Senhor da terra vier, tirará o reino de vossas mãos e entregará o seu reino a um povo que produzirá muitos frutos. Eu queria que você se dirigisse para quem está perto de você e diga para essa pessoa: o Senhor da terra veio, tirou o reino das mãos dos agricultores e entregou o reino nas suas mãos. Mas sabe qual a melhor notícia, amados?
Ele não disse: talvez esse povo produzirá os frutos. Ele não disse: quem sabe esse povo produzirá os frutos. Mas ele disse: entregará esse reino nas mãos de um povo que produzirá. Oh, ele acredita na gente. Ele acredita que você pode viver o reino, irmão. Ele acredita que nós podemos gerar os frutos de testemunho para as nações. Ele acredita que o mundo possa olhar para nós e dizer: eu quero viver esse reino que vocês vivem, eu quero me submeter a esse governo que vocês se submeteram, eu quero buscar esse reino de justiça que vocês buscaram, eu quero me submeter a essa servidão, a esse Deus que vocês servem, eu quero me submeter a esse domínio que vocês se submeteram. Sim, ele acredita que nós podemos ser o exemplo para as nações. Agora resta saber se você quer ser. Eu quero orar convosco. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha. Pergunte-se a si mesmo enquanto essa canção é ministrada: sou eu testemunho para as nações? Posso eu ser testemunho para a minha família? Posso eu ser testemunho para a minha casa? Sou eu um testemunho lá na minha escola? Sou eu um testemunho lá no meu trabalho? Sou eu um testemunho do reino nas ruas? Pergunte a si mesmo. Olhe dentro do seu coração e pergunte a si mesmo: tem funcionado para ti? Tem funcionado para nós? Será que a gente é esse povo? Temos conseguido absorver esse desígnio do Rei? Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Feche seus olhinhos. Todo joelho Se você puder colocar a sua mãozinha sobre o seu coração. ao ouvir teu nome. E se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor, talvez você até recebeu Ele, mas talvez nunca confessou Ele como seu Senhor, no qual se submete ao domínio dEle, à vontade dEle, para que a vontade dEle seja a sua vontade. Se você nunca fez isso, faça isso agora, aí mesmo onde você está. Se você até ama Jesus, se você até aqui tem chamado Ele para ser parte da sua vida, mas talvez até aqui não conseguiu que Ele fosse Senhor da sua vida, Senhor de nossas vidas. Então aí mesmo onde você está, diga isso a Ele. Diga a Ele: Senhor, eu gostaria que o Senhor governasse a minha vida como um todo, governasse a minha alma, meu coração, governasse tudo que eu sou. Fale com Ele agora. Paizinho querido, eu bem sei que não esgota jamais, Senhor, a exposição da Tua grandeza. Eu bem sei que poderia passar aqui o ano todo, Senhor, falando da grandeza de Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, e ainda assim faltaria tempo. Poderíamos escrever, Senhor, todos os livros desse mundo para falar da beleza dEle, mas certamente faltaria nos livros. O que é impossível, Senhor, resumir o que Jesus é diante de tudo aquilo que a gente possui de armazenamento. Mas uma coisa nós podemos, Senhor, com certeza fazer: entender a grandeza dEle dentro do nosso coração.
E não deixar que aconteça conosco o que aconteceu com essa gente que Jesus citou aqui, Pai. E não deixar que façamos o mesmo que Israel fez, o rejeitando, o trocando por coisas banais, o trocando por recursos financeiros, o trocando pelos prazeres da carne, o trocando pelas coisas dessa vida. Mas que nós consigamos, nós que estamos aqui esta noite, Senhor, nos submetendo ao seu governo, que nós possamos sim nos humilharmos cada vez mais aos seus pés e pedir, Senhor, com humildade de nosso coração, sim, sem dúvida, que o trono de nossa vida, que o governo de nossa vida pertença unicamente ao Senhor, e que Ele governe em tudo, desde os nossos pensamentos até as nossas atitudes, desde o onde, como e para o que nós olhamos, até aquilo que nós pensamos. Que os nossos pés, Senhor, possam levar-nos apenas nos lugares em que Jesus iria. Que os nossos olhos possam olhar apenas aquilo que Jesus olharia. Que os nossos lábios possam falar, Senhor, apenas aquilo que Jesus com certeza falaria. Que as nossas atitudes possam ser as atitudes que Jesus teria, Senhor. Que as nossas reações sejam sem dúvida a reação de Jesus, Pai. Que as nossas pegadas, quando alguém olhar onde estamos passando, que os nossos passos, que as nossas pegadas digam às pessoas que é as pegadas de Jesus. Que onde andarmos como igreja, Senhor, eles não vejam nós, mas vejam o brilho de Jesus. Que nossas famílias vejam Jesus em nós, Senhor. Que mais do que falar dele, que as pessoas possam ver ele em nós. Que nossas famílias, filhos, parentes, amigos, netos sejam evangelizados muito mais pelas nossas atitudes do que por nossas palavras de repreensão. Oh Jesus, que os nossos olhos brilhem à luz do Cristo, e que os nossos pés calcem o evangelho da paz. Quão formosos são os pés dos que anunciam a tua palavra. Oh, que nosso coração se encha, Senhor, da glória de Jesus, e que tudo em nós seja tomado por Ele, e Ele seja a força, a pessoa, o ser mais importante de nossa vida. Declaramos nosso amor a Ti, Senhor. Como igreja, declaramos a nossa dependência de Ti, ó Rei dos Reis. Como filhos, declaramos a dependência de Sua paternidade. Como ovelhas, precisamos do Seu cajado, precisamos do Seu cuidado. Como meninos, Senhor, como fracos, precisamos da Sua fortaleza. Oh, nos fortalece, nos fortalece, nos anima, nos levanta, nos acode, nos ajuda. Oh, grande Senhor de nossas vidas, nos ajuda a ser crentes, nos ajuda a ser fiéis, a ser submissos, nos ajuda a cada um de nós, a começar por mim, Senhor, o menor dos Seus filhos. Assim eu lhe imploro, assim eu lhe peço, que cada abraço que o irmão vai receber ou ofertar agora, seja o Teu abraço, Senhor. Que o irmão ou a irmã receber o abraço de alguém, que ele sinta como se fosse os Seus braços, Senhor. Que os braços de Jesus, Senhor, seja sentido através de nossos braços. Que o amor Teu, Senhor, que o amor de Jesus seja sentido através do amor da Tua igreja. Eu lhe peço isso agora, Salvador amado. Abençoa Teu povo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Enquanto o ministério canta, terminando, troque abraços com alguém,
Deixe Jesus te abraçar por meio desse alguém. Abrace alguém profundamente. Louvem, filhos. Menino nasceu, Sinta Jesus através desse irmão. Filho se nos deu. Isso agora. Ele é o Deus te próprio abençoe. Deus e vive Vai em paz, mim. vai no amor, Debaixo vai na força. de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe